Nossas saudações a todos que nos assistem. Nos pediram para que nós fizéssemos alguns comentários a respeito dos títulos da dívida pública, especificamente títulos da dívida pública do Estado de São Paulo que foram emitidos por meio do Decreto 1319 de 1905. Está prescrito ou não está prescrito? Olha, não é porque é antigo que não há validade. Esses ativos especificamente, eles foram emitidos sob a égide da Constituição Federal de 1891, a primeira Constituição republicana. E essa Constituição durou até 1932. E essa Constituição, ela posicionava e normatizava o seguinte no seu artigo 84. O governo da União, ele afiança todo o pagamento da dívida interna e externa, toda a dívida pública interna e externa. Isso também abrange a dívida dos estados. Um outro fato importante é que esse decreto de emissão desse título da dívida do Estado de São Paulo faz menção a um outro decreto federal, o 9.370 de 1885, onde ele mostra que não há como se opor ao pagamento desse ativo, seja em qual época for, a não ser pela vontade do próprio possuidor. Se o possuidor ele não cobrar, não apresentar, e esse título está em circulação, significa que ele é ainda totalmente válido e digno de ser pago, de ser resgatado. Uma outra coisa também que nós temos que avaliar é os princípios de hermenêutica. Como que eu faço a interpretação da lei que se aplica? Porque a lei atual ela pode retroagir para poder afetar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito lá no passado. Não, não pode. Nós temos um princípio que se chama o tempo rege o ato. Então, como o ato vai ser regido no caso dessas apólices? É pela lei que o instituiu naquela época. E aquela lei ela é perfeita e acabada e dá ao possuidor dessas apólices o direito adquirido e o ato jurídico perfeito de preservar o seu direito. Portanto, é como se houvesse uma criogenia, uma proteção sobre esta cártula em função da legislação, em função da especificidade dos detalhes que regem esse tipo de ação. A lei específica, ela tem prioridade e ela derroga e ela revoga a lei geral. Isso é um outro princípio também que tem que ser analisado e que tem que ser contemplado. Portanto, se há uma lei específica que trata desse título, fala que não tem prescrição, não tem oposição, e o governo lhe garante, ele é o calcionador de todo esse valor em qualquer época, portanto, vale a lei especial a respeito desse assunto, a respeito desse título. Uma outra coisa importante também, não pode se esquecer que o Estado não pode se enriquecer sem causa. Qualquer pessoa não pode se enriquecer sem uma causa justa. E, portanto, ficar com esses valores no caixa do Estado sem pagar aos portadores, os possuidores desses ativos, é um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Bom, e a questão de usar esses ativos para fazer pagamento de tributos? Uma coisa muito interessante que nós temos é o artigo 162, inciso 2º do CTN. Ele admite o pagamento de tributo em papel selado, ou seja, documento que contém a chancela governamental, que é o caso dos títulos da dívida pública. Tem a chancela governamental, então eles são aptos para fazer o encontro de contas com qualquer tipo de tributo, no caso, tributos referentes ao Estado de São Paulo. Uma outra coisa importante também que nós temos que considerar é que esse valor que foi captado em termos de empréstimo junto ao cidadão, eles foram depositados e estão na tesouraria ou estão na Secretaria da Fazenda, ou seja, estão depositados em uma conta. E por estarem depositados em uma conta, e eu tendo a apólice, o comprovante de que esse dinheiro está à minha disposição, eu posso também utilizar o Instituto da Conversão em Renda para converter aquele que é um dinheiro que está depositado em nome do Estado, só que é meu, pertence ao possuidor, ao titular da apólice, eu posso requerer a conversão em renda. E a conversão em renda também, de acordo com o Código Tributário Nacional, ele extingue o crédito tributário. Portanto, essas são algumas considerações que nós temos que entender e colocar e deixar aqui firmado. A gente discute bem esse assunto neste meu livro aqui que eu vou mostrar para você, que se chama A Sujeira Debaixo do Tapete. Além de nós falarmos aí de apólice da dívida pública, de títulos da dívida pública interna e externa, nós falamos de outros ativos em que o governo federal ele emitiu, captou dinheiro, mas não resgatou e não pagou, e a panaceia que eles usam para
fundamentar o não pagamento é que estão prescritos. Não estão prescritos porque, à luz do nosso direito, à luz das constituições, à luz de toda a normatização, de todos os princípios de hermenêutica, os princípios que guarnecem o direito, eles estão plenamente válidos e eles devem ser recebidos. Muito obrigado, até logo, até a nossa próxima transmissão. Grande abraço.